Então, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, certo? E bom, né? Estamos aqui no Dead Space 2. Trouxe aqui, né, que é um joguinho que eu gosto bastante, né? Aquele terrorzão espacial. Enfim, mano. Enfim, né? Queria trazer aqui uma passagem, né? Que é o principal desse vídeo, né? Que fica em 1 Pedro, 1 Pedro 2, né? É uma passagem bem pancada, mano. E bom, né? Eu tô falando meio baixinho porque já tá de tarde, né? E enfim, né? Evitar fazer muita barulheira aqui. Mas enfim, vou ler aqui a passagem toda, certo? São 10 versículos, mas vai ficar bem mastigadinho aqui, né? E bom, vamos lá. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também, nas Escrituras, se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal, da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Oh, isso aqui é pesado, mano. A quem nela crê não será confundido. Forte. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tendes alcançado misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia. Então, né, meus irmãos, né? Dead Space 2 aí rolando de fundo, certo? Mano, esse jogo é. É cabuloso, mano, na moral mesmo. É. Sei lá, acho que é um jogo de terror, né? Sobrevivência, pá. Enfim, mano, sensacional esse jogo. Mas pra frente a gente pega, né? Pra trocar uma ideia sobre o game, né? Mas enfim, o que pega aqui é a passagem, velho. A passagem aqui é forte, né? Os primeiros versículos aqui, ó, já começa na pancada aqui, ó. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos ao leite racional, não falsificado, para que, por ele vedes crescendo. E aqui, né, no versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então aqui, antes de mais nada, esse versículo, o primeiro versículo, né, ele se conecta com o versículo 10. A gente já vai fazer essa conexão já. Né, porque aqui tá no início dele, né, tá falando a respeito de deixar para trás, né? Porque o que nos serve como prova que nós somos realmente crentes, servidores de Cristo, é justamente essa questão de deixar a maldade para trás. Ou no mínimo é evitar, entende? Porque nós temos nossas limitações e tudo mais, enfim. Mas de qualquer forma, tem mudança, sabe? Não é simplesmente botar terno e tudo mais, sabe? A vitrine, né? A aparência. Não é só isso. Não, pô. É a mudança de dentro para fora. Novamente, né? O que se conecta, né? Esse versículo 1 se conecta com 10. Vós, que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aí o versículo 1 aqui, acabei de ler o versículo 10. Tocando nesse assunto, né, recomendo os irmãos lerem, né, a passagem em casa para ficar mais
mais completo, né? Agora o versículo 1, se conectando, mano, o bagulho aqui é louco. Deixando, pois, toda malícia e todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, mano. Não tem jeito, né? A gente tem o nosso jeitinho e tal, né? Tem Pedro na Bíblia que era meio esquentado e tudo mais. Mas, meu, tem mudança, entende? Tem muita coisa assim que a gente deixa pra trás, né? Tem uma vez ou outra que a gente vai, infelizmente, a gente vai falar um palavrão, vai fazer uma fofoca e tal. Mas a questão é justamente essa, né? Quando pega no coração, pô. Tipo assim, você reconhece que errou, você reconhece que um crente, né? Um adorador de Cristo não faz essas coisas e você volta atrás daquela atitude que você teve. Isso é que é magnífico, né? E bom, meus irmãos, aí agora, né? A gente vai falar aqui de Cristo, né? Que é aqui que o negócio fica louco, meu. Que é basicamente a mensagem toda desse vídeo vai ser em torno, né? Dessa passagem aqui. Aqui, e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então aqui, né? Isso aqui se concretiza até hoje. A gente vai. A gente vai não, né? Vou entrar logo nesse assunto aqui porque é o que. É o que mais acontece, né, mano? Porque a questão é a seguinte, meus irmãos. Até os dias de hoje, né? Jesus Cristo, ele é reprovado, sendo que, meu, nenhum homem fez o que ele fez, certo? Não só isso, mas Jesus Cristo é blasfemado e tudo mais. A gente vai ver aqui, né, no versículo 7 mais pra frente, que vai falar a respeito disso, de rebeldes, né? E, bom, meus irmãos, é isso que pega, isso que é o pesado, porque Cristo ele fez tudo aquilo que ele fez, né? Inverteu, né? Novamente, eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar mais uma vez porque, né? Nunca é demais. Mas, meu, aí que na questão, vem Adão, né? Com tudo na mão e tudo mais, né? Enfim, mano, com a vida perfeita. E por meio de Adão veio o pecado. E por meio do pecado veio a morte. É por isso, né? Não vou lembrar o versículo que fala a respeito disso. Mas tem um versículo na Bíblia que fala que o salário do pecador é a morte. É por isso que a gente morre, porque a gente é pecador. E o ser humano não foi feito para morrer. Aí que vem a questão. Entra Jesus Cristo na conversa, entende? Meu, aí que vem a questão. Jesus Cristo usa a fraqueza do homem, que é a morte, né? No caso, Jesus se entregou na cruz para trazer a salvação e a vida eterna para o homem. Meu, ninguém consegue fazer isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. É o que Cristo faz e ponto, mano. Mas mesmo assim, tem pessoas que negam a Cristo. Na minha visão, ter dúvidas e tudo mais é comum. A gente que serve a Cristo, pô, às vezes acontece de cair na dúvida, tal, entende? É normal, desanima, porque é pesado mesmo. Isso aconteceu com homens na Bíblia, imagina com nós, certo? Porém, o que a palavra tá falando aqui é diferente, mas no versículo 7 e 8 aqui a gente vai ver, meu, que o negócio é sério. Tem uma galera que faz de propósito, tem um pessoal que é na maldade mesmo. É pra desmerecer. Se bobear até acredita, sabe que Cristo existe, mas quer desmerecer, certo? É como a passagem fala, né? Acho que é no livro de Reis que fala a respeito disso. Que tem filhos das trevas e filhos de Belial. Ou seja, essas pessoas estão aí pra fazer o mal mesmo, infelizmente, né? E bom, né? A questão é justamente essa. Cristo foi reprovado pelos homens, até hoje é reprovado pelos homens, é blasfemado. Enfim, mano, né? Como eu tava falando no vídeo anterior, né? Tem gente falando que Cristo pecou, mano, na onde, velho? Isso não existe. Esse bagulho de Cristo pecou não existe. Eu ouso dizer, talvez, ouso dizer não, né? Que eu não tenho esse conhecimento. Mas, pô, você vai na Bíblia, você vai ver que muitos profetas pecaram. Moisés, por exemplo, que pra mim né? É uma das fortes inspirações da Bíblia, né? Moisés, ele matou, ele assassinou. Aí você vai ter ali, por exemplo, Jonas, né, que se acovardou e tal, não queria pregar pro pessoal.
Entre outros, você vai ter ali Davi também, que cometeu uma série de erros. Noé também, que se embriagou. A gente vai ter homens de Deus, tementes, homens bons, sérios, mas que cometeram erros, certo? E aí que vem a questão. Eles sim cometeram erro, mas Cristo não. Cristo em nenhum momento pecou, e tem uns caras que vêm com essas gracinhas. Então, o versículo 4 aqui, né? Até hoje acontece. E porém, né? É, um versículo que fala a respeito disso. Eu vou falar com minhas palavras, né? Mas não adianta nada, né? Ter a aprovação do mundo e não ser aprovado por Deus, né? Isso pra gente que acredita em Deus é forte. E aqui que é o que acontece no versículo 4, né? Aqui, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa pedra aqui, né? É a pedra viva. A pedra viva está se referindo a Cristo. Não sei se eu expliquei, mas a pedra viva está se referindo a Jesus Cristo, né? Porque nós temos que edificar a nossa fé nele. Porque a pedra, ela. Tem uma analogia que o pessoal fala, né? Quando você constrói uma casa, você constrói a sua casa num pavimento firme. Porque se você construir a sua casa na areia, ela desliza, né? E nós temos que construir nossa casa em Cristo, né? O nosso ser, a nossa fé em Cristo é firme. E vai se conectar aqui com o que vai falar mais à frente, né? Que quem em Cristo não é enganado, né? A gente vai essa passagem rapidinho. É aqui que vem a questão no versículo 5 também. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, ou seja, por meio dele, certo? Se nós temos essa chance de sermos pessoas melhores, se nós temos essa chance de ter o nosso passado apagado, porque, né, como Cristo fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e se conecta com outra passagem também, né, que fala a respeito de... esqueci, cara. Que é uma passagem que fala a respeito de Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porém, é aquela, você só reconhece a sua doença quando você se depara com o médico, quando você questiona se você está bem ou não, entende? Porque tem pessoas, né, que são teimosas, mais ou menos que nem eu, né? Que tá doente ali e tal, mas vai falar, não, eu tô bem aqui, pai, vamos em frente. Porém, aí que é a questão, quando você se depara com o laudo médico, pá, você vê que você não tá bem. E aí que vem a questão, quando você se depara com Cristo, você vê que você não é uma pessoa boa, você vê que é uma pessoa ruim. E aí que vem a questão, você é tão mal, mas tão mal que você repara que você precisa de Cristo, né? Porque, pô, mano, como fala aqui no versículo 1, deixando toda malícia e todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Isso aqui é o tipo de coisa que afeta outras vidas. Para eu ser uma pessoa ruim, não necessariamente eu preciso cometer um crime, entende? Não, só pelo fato ali de eu ver alguém, né, crescendo na vida e tal, e eu sentir inveja, querer prejudicar a pessoa de alguma forma, sair fazendo, como é que fala? Difamação e tudo mais. Isso daí já caracteriza muito o que tem dentro do meu ser, entende? É a partir do momento que você se depara com isso, você vê que você não é uma pessoa boa. Então a questão é justamente essa, né? Eu tava vendo uma menina postando esses dias, né? Que, que ela achava que pessoas ruins fumavam e bebiam, que não sei o que lá. Mas verdadeiramente as pessoas ruins estão na igreja. Como eu falei aqui, né? É, dessa questão, né? Do nome de Deus ser profanado. Aqui, né? Na verdade, cadê aqui? Reprovada. Na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Novamente, né? Uma coisa, sei lá, você ter algo contra, sei lá, cristão, pá. Mano, beleza, compreensível contra cristão não, né? Mas tipo, contra certas atitudes que certos cristãos têm. Tem que saber separar também, né? Mano, é uma coisa. É a mesma coisa dos caras que tá na Umbanda, né? Eu acho errado ter um preconceito com o pessoal que é dessa religião. Porém, tem certas coisas que certas pessoas fazem que, pô, o bagulho é zoado, mano. Entende? E aí que vem a questão, né?
Não faz o menor sentido o que esse pessoal faz, mano. De blasfemar o nome de Cristo por conta de certas coisas que certas pessoas fazem. E como você tá vendo, eu tô tomando um couro pros necromorfos aí, né? De praxe. Mas vai ficar tudo bem. Né? Mas bom, meus irmãos, a questão é justamente essa, né? Porque, sei lá, não é de uma forma justa que é feita a crítica, né? Na maioria das vezes, quando você vê algum tipo de videozinho desse e tal, mano, é atacando no geral. Novamente, você ter, né, um ponto crítico contra certas práticas, contra certas pessoas, contra certos pastores, a gente vai chegar nesse ponto aí também. Você percebe, né, que é uma parada assim, é justa. Tipo, você tá, né, atacando ali, atacando, não, mas criticando um ponto que precisa ser criticado. Mas, pô, você chegar e falar que toda pessoa ruim tá na igreja, mano, tá ligado? É meio zoado. É a mesma coisa de eu falar aqui que todo bandista é ruim, é invejoso, tá ligado? Não é bem assim. Porém, de certo ponto, se você for analisar, faz sentido, né? Por que que faz sentido? Porque você aceita Cristo como seu único, suficiente Salvador. Você quer a presença de Cristo com você quando você percebe realmente que você precisa dele. Que você não é uma pessoa boa. Não tô falando no sentido de cometer crime e tal, essas paradas, não. Mas você quer ser melhor, entende? E tem pessoas que não têm esse discernimento. Acham que são boas por si só, né? Acho que deu pra entender, né? Não sei se eu expliquei direito. Mas enfim, resumidamente, né? Pra fechar aqui com chave de ouro esse ponto aqui, né? Tem a galera que gosta de taxar crime, né? Em crente e tudo mais, o que, né? É meio pá das ideias. Que na minha visão é. Pô, o cara cometeu um bagulho errado, tem que criticar o cara que fez, não todo mundo que crê no que o cara acredita, entende? E tem o ponto do qual, né, a gente encaixa na palavra aqui, né? Deixando toda a malícia, todo engano, e todo fingimento, inveja e todas as murmurações para trás, né? Quando você se depara com Cristo, você vê que você não é 100%, você quer ser melhor. E você quer deixar essas coisas para trás, né? Enfim, aí agora, no versículo 6, né? Ah, e outra coisa, tá? Essa questão aqui de ser, né, de nós sermos pedra viva e tudo mais, de sermos usados por Deus, né? Novamente aqui para finalizar o ponto, né? No final do versículo 5 aqui, né? É que e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, novamente fechando, se a gente tem essa chance, né? É por Jesus Cristo de sermos usados para Deus para orar, para expulsar demônios, ou até mesmo para confortar alguém, porque a questão é essa. Quando você dá um sorriso e você tem o Espírito Santo dentro de você, mano, você muda o dia da pessoa, entende? É literalmente uma pedra viva. Você vai servir de base para outras pessoas. Não só isso, mas outras pessoas que, né, têm a mesma intenção que a sua vão servir de base para você também. Nos dias difíceis e tal, né? E tá vendo aqui uma liçãozinha, né, mano? A respeito de pedras, né? Porque uma pedra só não faz nada, mas se você tiver, né, um amontoado de pedras, você consegue construir uma construção, um edifício, entende? Você consegue fazer um construto, você consegue fazer um forte, entende? Então sozinhos nós não somos nada. E como você tá vendo aí no jogo, ó, meu personagem vai morrer por causa que eu esqueci de abastecer o tanque de oxigênio que tá do meu lado. Eu vou morrer de besteira aí. Mas enfim, se nós temos a oportunidade de sermos usados pelo Senhor, a honra é de Jesus Cristo, não é nossa, é por Ele, não é a gente que faz, certo? E aqui o versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então aqui, meu, é batata, né? Aqui tá falando de Cristo, mano, Jesus Cristo. Se a gente crê nele, não só nele, não é na palavra, né? Porque Cristo é a palavra, né? O verbo vivo. A gente não será confundido.
Ponto. Cremos em Cristo, buscamos em Cristo, nós estamos buscando a Cristo. Nós não seremos confundidos, certo? Porque Cristo é a verdade e a vida, é o caminho. E bom, meus irmãos, aí que vem a pedrada. Aqui o bicho pega, mano. Versículo 7. É assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então aqui é osso, porque aqui tá falando o seguinte, né? A respeito de quem crê em Cristo, quem segue verdadeiramente a Cristo não vai ser enganado, né? Quando Cristo, né, deixou essa terra, a promessa que deixou é ficar em Jerusalém, certo? Ficar em Jerusalém e que ele vai construir morada para nós no céu. Essa foi a promessa de Cristo. Aí que vem a questão. Quero entrar em dois tópicos aqui, né? Os caras que estão na igreja falando groselha e da galera que tá no mundo falando groselha, né? E tem nós aqui, né, que somos falhos e fraquinhos e tudo mais, só que a gente quer seguir a Cristo, a gente quer encontrar o Mestre, né? Então tô tocando no primeiro tópico aqui que seria a gente, que a gente quer encontrar com Cristo e tal, nós queremos servi-los, nós queremos estar em comunhão com a verdade de Jesus, a verdade é essa, né? Nós queremos estar em comunhão com Cristo, nós não queremos ser aquele que nós éramos antes, né, no início da caminhada. Então aí que vem a questão. Nós temos que acreditar em Cristo, por quê? Porque vai ter malandro na igreja que vai estar pregando a respeito de carro, de casa, vai estar botando fogo estranho no altar. Mais pra frente eu trago uma passagem falando a respeito disso, certo? É o que tem bastante, tá? Porque tem pessoas que não estão atrás de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Tem pessoas que estão atrás de revelação. Então, como posso dizer? Querem ser agradados, digamos assim, entende? Tem que ter um espetáculozinho pra eles, né? Só que a questão é essa. O pastor, ele alimenta a ovelha, ele não entrega o bode, né? Não é um espetáculo, tem gente que confunde, né? E bom, meus irmãos, aí é o que pega. Nós temos que estar firme, lembra que eu falei da rocha? De construir a casa na rocha, porque a rocha é firme, se constrói na areia, a areia desliza. Então, é nesse sentido aqui. Se a sua casa estiver construída, se o seu templo estiver construído em cima da rocha que é Cristo, mano, acabou. Ninguém te pega. Mas agora, se tiver disperso, procurando outras coisinhas, indo para a igreja somente por ir, vai ser feito de bobo por falso profeta, certo? E bom, é que vem a questão também, né? É aqui, ó, fecha aqui, né? Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Poucas, fi. Eles mesmos vão cair com a própria língua. Esses caras, esses falsos profetas, esse pessoal aí que prega tudo errado, tá ligado? Que fica fazendo gracinha no púlpito, brincando com a fé das pessoas. Eles vão servir de pedra. Jesus Cristo, no caso, vai servir de pedra de escândalo pra esses caras. Entende? Uma hora a conta chega. E ponto, mano. Eles vão cair com a própria língua. Aí que não é questão que eu tava comentando aqui, né? Que é o terceiro tópico, que é os caras que tá no mundo e tal, não conhece a Cristo, não sobe em monte, não vai pra oração, mas gosta de desmerecer a fé dos outros, entende? Gosta de ficar fazendo gracinha. Mano, é o que mais tem, velho. Infelizmente, é o que mais tem, é o que a gente mais vai ver. Tem uma galera que não tem noção, mano. Não tem lógica, a real é essa. Pô, no meu caso, eu sou cristão. Para que eu vou ficar desmerecendo a religião dos outros? Uma coisa é, você tá quieto na sua, o cara vem mexer com você, certo? Acontece às vezes, tá? Agora, outra coisa é eu ficar caçando treta à toa, mano. Não tem lógica. E é o que os caras fazem o tempo todo, entende? Então aqui, quando a palavra fala aqui no versículo 7, né? É assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes,
A pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui é assim, aqueles que blasfemam contra Cristo, os caras vão ser derrubados pela própria língua também, entende? Porque Cristo vai ser a pedra de tropeço deles, entende? Porque não tem lógica, mano. Eu desmerecer alguém que deu a vida por mim e tudo mais. Nem até porque, na maioria das vezes, vamos combinar, nessa questão de ser pedra de tropeço, de Cristo ser pedra de tropeço, na maioria das vezes, os caras que gostam de vir com gracinha, né? Pro lado de Cristo, né? Eu vou nem falar dos cristãos, né? Porque a gente é humano, a gente é falho. Mas na maioria das vezes, esses caras aí são bem hipócritas no estilo de vida deles, né? Os caras gostam de apontar dedo e tal, imputar crime. Os caras gostam bastante de fazer isso. Só que aí que vem a questão, como é que tá a vida desses caras? Tá ligado? Tem uma frase, né, que fala a respeito disso, né? Acuse-os do que você é. Mano, isso é pancada, velho. Entende? E bom, novamente, né? Eles vão cair pela própria língua. É o que costuma acontecer, né? E o versículo 9 aqui: Vós sois a geração eleita e sacerdócio real da nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui se refere a pessoas iguais a nós, né? Que somos fracos e falhos, que estávamos no lamaçal do pecado, que estávamos aí em, sei lá, mano. Se não fosse Cristo, talvez a gente nem tava aqui falando. Eu não estaria falando e você não estaria me ouvindo. Mas Cristo nos chamou para fazer a obra. Cristo nos escolheu para fazer a obra, para levar a palavra para aqueles que precisam, que querem, né? E tem uma passagem que fala a respeito disso também, né? Novamente, mais para frente eu trago, né? Que a palavra diz o seguinte: mas como ouvirão, sendo que não tem quem pregue? Então é como se Deus está falando, como é que as pessoas irão se converter, como é que ouvirão a verdade, sendo que não tem quem pregue. E aqueles que pregam, geralmente pregam a respeito de bobeira, né? É casa na praia, os caras vão vir pregar a respeito de chave de carro, de, sei lá, mano. Enfim, mano, é cada besteira, velho. É fazendo um show, espetáculo. Mano, é zoado, velho. Mas ainda tem verdadeiros profetas dessa terra, ainda tem o povo de Deus aqui, certo? E nós estamos aqui para fazer esse trabalho. E bom, meus irmãos, a questão é justamente essa, né? Aqui fala, né, no versículo 9 e 10, fala que nós somos geração eleita, geração santa e tal. E bom, meus irmãos, a questão é essa. Fala aqui que nós fomos, né, no final que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu, o mérito é de Cristo. Nós não merecemos nada disso. A gente não tem mérito nenhum. Mas quem nos chamou foi Ele, né? Então, novamente, se eu tô aqui, né, pregando e jogando, e vocês aí estão me ouvindo, mano, é glória a Deus, velho. É literalmente. Não tem mérito meu nisso, tá ligado? O mérito é todo de Jesus. E se você tá entendendo aí, se eu tô explicando bem também, o mérito é dele, meu. Porque eu não sou muito bom de explicar, não. É glória a Deus em todos os sentidos, entende? E bom, meus irmãos, né? Acho que eu expliquei tudo que era pra ter explicado aqui, certo? Tá chegando aqui no finalzinho do vídeo e tal, né? Uma gameplayzinha rápida aí de Dead Space. Rápida naquele modelo, né? Meia hora de jogatina. O que pra mim relativamente é rápido, né? Mas enfim, né? Quero que todos fiquem com Deus. Obrigado pela atenção, né? Não se esqueça aí de se inscrever, de deixar a sua curtida, certo? Se esse vídeo aí tocou no seu coração, mano, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa esse vídeo vai tocar, né? É... Enfim, meus irmãos, né? Deixa Deus te usar. Certo? Né? Então deixa seu gostei aí. Se quiser deixar um comentário, deixa também, fica à vontade, certo? E bom, né? Nós estamos chegando aqui no final. Aí tá aí o nosso protagonista, né? O Isaac Clarke, lutando contra a sua própria consciência. Mano, a história desse jogo é da hora. Talvez algum dia eu traga, tá? E... Bom, né? Eu gostaria aqui de deixar meus sinceros agradecimentos, certo?
E pô, mano, outra coisa também que eu esqueci aqui, né? Que nessa questão, né, do versículo 7 e 8, que fala a respeito, né, dos caras assim que gosta de pagar de bonzão, né? Na palavra. Pô, isso pega muito, mano, na visão assim dos caras que, né, cresceu dentro da igreja. Você deve ter visto alguma trend disso, né? É que eu esqueci o nome da trend, mano. Mas, mano, tá aparecendo direto isso, né? De me libertando meus traços de crente, alguma parada assim, mano. Tá ligado? Pô, isso aqui se aplica a essa galera também. Que tava ali na graça, tal, tá ligado? E virou as costas pra Cristo. Porque não é Cristo que vê as costas pra gente. Ou até foi bom ficar enrolando aqui, porque eu lembrei disso, eu tinha esquecido, velho. E, meu, a gente tem que tomar cuidado pra não cometer esse erro. Entende? Porque aqui eu falei a respeito da. Falei a respeito não, né? Falei um pouquinho daquilo que Cristo fez por nós. E tem pessoas que estão na presença e tudo mais. Pô, é normal. É. Que a nossa vida é uma montanha russa. Nem todo dia você vai estar 100%. Mas, meu, tem pessoas que estavam na presença, eram usados por Deus e tudo mais. E agora, ó, tá ligado? Blasfema contra o nome de Deus. Por fama, por dinheiro. Pra agradar a mídia, pra agradar a sociedade. Mano, é pesado, velho. E novamente, não adianta nada ter a aprovação do homem e não ter a aprovação de Deus. É que a palavra fala aqui, que Cristo foi rejeitado pelos homens, mas ele foi aprovado pelo nosso Senhor, entende? E é o que essa galera faz, mano. Eu tinha esquecido de falar isso, ainda bem que, ó. Então enfim, né? A gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso. Novamente, mano, é normal desanimar, tal, tá ligado? Infelizmente acontece. Mas vamos tomar um pouco mais de cuidado com as coisas de Deus, sabe? Porque, meu, não. É feio, mano. Novamente, aqui é pedra de tropeço. Cristo vai servir de pedra de tropeço pra essas pessoas, entende? Porque tem aquela, pô, quando a gente tá desviado, mano, a primeira coisa que os caras vão apontar é isso aí. Ué, você não tava na igreja? Você não era crente? O que você tá fazendo aqui? Tá ligado? Mano, é o que você mais vai ouvir. Se você estiver na igreja, por acaso, se acabar se desviando e tal, ou simplesmente parar de ir, é o que você mais vai ouvir. Aí que vem a questão, né? Digamos que você para de ir e tal, só que aí, mano, é diferente, porque é que os caras param de ir tão blasfemando, entende? E tropeçam na própria palavra, sendo desobedientes. Então, assim, mano, é zoado, né? Então a gente tem que tomar cuidado pra não seguir esse exemplo. Porque é uma das coisas também que tem muito na nossa sociedade, né? Pra ficar ganhando migalha dos outros, os caras mancham o nome de Deus, né? Ficar blasfemando, falando besteira. Né? Ficar falando que Jesus pecou. Pra ficar ganhando migalhazinha, né? Mas enfim, meus irmãos. Chegamos aqui, certo? No final, literalmente no final. E mais uma vez, obrigado.